Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Bom dia, feliz ano novo a todos. Espero que tenha ocorrido tudo bem na sua casa, na sua família. Então, nesse primeiro dia do ano de 2023, eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, que vai dizer: Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto, com força, contra o sul Ziglag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém, irmão, mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram cativos e foram seu caminho. Versículo de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, em matá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Querido, eu quero compartilhar com você essa mensagem. E a mensagem, ela é muito clara. Davi estava vivendo uma situação muito difícil em sua vida, encarando a perca das suas mulheres, aqui como o texto mostra, encarando a perca, talvez temporária, né, dos seus filhos, dos seus despojos, né, que eram as suas riquezas que ele havia conquistado, né, nas pelejas, nas batalhas que ele havia enfrentado. E aqui eu quero te dizer três coisas muito importantes. Os despojos que Davi tinha, né, as riquezas, era todos os seus ganhos, tudo aquilo que ele tinha conquistado, a sua herança, vamos colocar assim, as suas esposas, era o seu poder de gerar para a sua descendência, e os seus filhos seriam o seu futuro, que levaria a sua descendência, o seu nome à frente. E Davi agora se encontra sem os seus bens, sem as suas esposas, sem os seus filhos. Então Davi não tinha o que se sustentar, Davi não tinha o seu poder de gerar, e Davi não tinha mais uma perspectiva de um futuro, porque seus filhos haviam sido levados dele e de todo o povo. Uma coisa muito importante aqui, irmão, que o povo ele se coloca a chorar, se coloca a se entristecer devido às situações que estavam acontecendo naquele momento. Davi também se desespera. Só que o povo, irmão, olha o versículo de número 6. Davi muito se angustiou porque o povo procurava matar, procurava destruir ele que era o líder. E era um líder muito amado. Talvez, meu querido irmão, você está vivenciando uma situação dessa. Você líder de igreja, líder da sua casa, você está vivendo uma situação onde o mundo desabou sobre a sua cabeça, onde as pessoas que deveriam te apoiar, deveriam te dar uma palavra de força, de ânimo, de conforto, estão buscando puxar o seu tapete, dizendo palavras ruins, contrárias ao seu respeito, e procurando tirar você da liderança. Mas o povo estava fazendo isso, mas você pode dizer, mas irmão, o povo estava dizendo porque estava em amargura, estavam tristes. Mas pare e pense, irmão. Leia comigo os últimos versos aqui do versículo de número 6. O povo estava em amargura por causa dos filhos, por causa da perca, correto? Só que eles estavam buscando matar Davi. Olha só o exemplo que Davi dá. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha como uma mente sadia, um psicológico coerente, sadio, faz totalmente a diferença. Davi também estava triste, irmão, como o povo. Davi também estava angustiado como o povo. Davi havia perdido tudo aquilo que ele tinha conquistado como o povo. Porém, Davi ele não perdeu uma coisa, a razão dele, a coerência. Então Davi, ele tira forças da sua fraqueza. Ele tira forças daquilo que ele não tinha mais uma perspectiva, mas ele tinha o que? Fé, confiança no Senhor.
sendo que o povo estava focado simplesmente na tristeza, na angústia. E talvez é onde você tem mais focado, é no seu problema, na sua dificuldade, aonde aquilo tem te trago dor, tristeza, angústia, tem te afligido e os seus olhos têm focado simples e unicamente nisso. Só que Davi ele nos dá uma perspectiva melhor. Davi ele nos ensina a não focar no problema, mas na solução. Davi ele foca em Deus. E o que Davi faz, irmão? Ele se levanta, se ergue em meio à situação caótica que ele está vivendo. Talvez, querido, Deus, ele permitiu que essa situação ruim viesse até você para ver qual seria o seu posicionamento. Às vezes as situações acontecem em nossas vidas não porque nós pegamos com a nossa própria mão, mas as adversidades vêm, as provações, as situações, as lutas, as enfermidades, elas vêm sobre nós para que nós viéssemos a tomar uma posição diante o olho do furacão. E qual seria o seu posicionamento? Você iria se angustiar e iria se matar, tirar sua própria vida, entrar em depressão? Ou você iria fazer como Davi fez? Se reanimar, buscar ao Senhor uma resposta, uma direção. Olha o que o texto vai dizer, querido. Versículo de número 8, acompanha comigo. Então consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Olha o que Deus responde, meu irmão. Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Querido, Davi ele não perdeu a sua razão. Davi ele não perdeu a sua esperança, a sua fé, mesmo angustiado, mesmo triste, mesmo na situação caótica onde ele poderia perder a sua vida a qualquer momento, a qualquer minuto. Davi ele buscou a Deus a resposta, a direção. E é isso que eu quero que você entenda nesse dia de hoje. Eu sei que está difícil a luta que você está passando, a situação que você está enfrentando. Eu sei que para você parece que não tem solução, parece que não tem uma saída, você não vê uma oportunidade, uma porta aberta. Mas eu quero te apresentar pela palavra do Senhor nosso Deus a saída para a tua vida, a saída para o teu problema. Busque a orientação a Deus, ore ao Senhor, faça como Davi. Você não tem nada a perder. Você já bateu em tantas portas, já está desesperado, não sabe mais o que fazer, não tem ajuda de ninguém. Davi também não tinha. Davi se encontrava sozinho naquele momento, todo o povo queria matar Davi. Mas Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. Perguntou o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. E detalhe, querido, a Bíblia vai dizer: pediu e não recebeu porque pediu mal. Davi, ele especifica as suas perguntas que ele faz a Deus. Ele: Senhor, perseguirei eu eles? Olha só. Aí Deus responde: vai, você vai perseguir, você vai alcançar. Davi diz: mas eu vou alcançá-los? Deus responde: vai, você vai alcançar, e detalhe, você vai trazer todos de volta. Você lembra do texto que nós lemos aqui? Do versículo de número 3. Tinham levado cativas as mulheres que lá achavam, porém ninguém mataram. Olha que interessante, nem pequenos e nem grandes, só levaram presos, irmão. O que eu quero te mostrar nesse texto aqui é que, por mais que tenham roubado de você, tirado os seus bens mais preciosos, talvez a sua esposa foi embora, talvez o seu marido tenha se ausentado do seu lar, talvez o seu filho está perdido nas drogas, na prostituição, eu não sei, querido. Mas o que eu quero te dizer nessa mensagem, por mais que o inimigo ele tenha momentaneamente tirado de você o seu bem mais precioso, eu quero te dizer, nada do que você tem foi perdido, foi morto, está guardado. O inimigo ele pode até ter momentaneamente tirado de você, mas está guardado pelas mãos de Deus. O adversário não pode destruir aquilo que é seu por herança, aquilo que é seu por direito.
Peça orientação ao Senhor. E olha o que o texto vai dizer para a gente encurtar a história. Olha o que o texto vai dizer no versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado dos amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Olha só que maravilha. Nem pequena, nem grande. Lembra o versículo que nós lemos lá, versículo 3? Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, tudo que tiraram de você, Deus, Ele tem guardado. Por mais que o adversário ele tenha momentaneamente tirado de você, nada está morto, nada está perdido. Peça direção ao Senhor, lute por aquilo que é seu por herança. Deus, Ele vai te garantir vitória. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Compartilhe, curta, dê aquele joinha para ajudar o nosso canal aí a crescer, para nós levarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, Deus vai dar vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.